Fala aí pessoal, Lucas aqui. Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E eu vim aqui gravar esse vídeo para compartilhar com vocês uma coisa muito interessante que eu descobri ontem, né? Quando eu estava lendo a Bíblia. Creio que todos vocês já tiveram a oportunidade de conhecer um pouco sobre o livro dos Gênesis, né? A criação de todas as coisas. Só que dessa vez eu me deparei com alguns aspectos muito interessantes do livro de Gênesis, principalmente nos seus primeiros 3 capítulos, e é o que eu quero vir aqui compartilhar com vocês, tá? É um vídeo um pouco rápido, mas eu espero que essa palavra ela possa edificar a tua vida, assim como edificou a minha. Se você está na sua casa, no transporte, onde quer que seja, eu convido você agora para abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Dá pausa aí no vídeo até você achar, tá? Eu já vou lendo aqui porque, como é vídeo, você pode pausar aí. Versículo 16 e 17 diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, pessoal, primeiro de tudo, o que eu quero dizer para você é o seguinte: o meu compromisso é 100% com o que está escrito aqui na Bíblia. Eu não vou falar nada do que, se tiver alguma coisa fora daqui, eu não vou falar. Até porque o meu compromisso é com a verdade e a palavra de Deus é verdade. Então, é sobre isso que eu vou falar. Nada além disso, tá? Primeira coisa que eu observei nos 3 primeiros capítulos de Gênesis é que existem 3 aspectos muito importantes que nós precisamos notar. O primeiro deles é que existem 3 grandes verdades nos 3 primeiros capítulos. A primeira, que o pecado destrói qualquer relacionamento. O segundo, que o pecado traz sofrimento. E o terceiro, que o pecado nos afasta de Deus. Então vamos começar tratando pelo primeiro tópico aqui, né? Que o pecado ele destrói qualquer relacionamento. Bom, no livro de Gênesis, nós vemos Deus fazendo a criação de todas as coisas, né? E a terra era sem forma e vazia, não tinha nada lá. E o Senhor ele começa a dar forma às coisas. Criou os pássaros, criou o céu, criou a terra, ele ordenou que aparecesse a parte seca da terra, ele ordenou que o mar se retirasse, que os rios se retirassem. Tudo isso que você vê hoje, até convido que você depois dê uma pesquisada sobre a Suíça, sobre a Europa em geral, até mesmo o Brasil, existem lugares paradisíacos. E quem criou? Foi Deus, porque obra de homem nenhum poderiam ter feito tão belas paisagens. E creio que homem nenhum tem a inspiração para criar as coisas que nós podemos ver. O Brasil, por exemplo, é um lugar muito bonito. As praias paradisíacas é um lugar perfeito. Temos nossas praias, temos nossos rios, temos muitos lugares muito maravilhosos aqui dentro do Brasil. E eu sou muito feliz de saber que quem criou isso, todas essas paisagens naturais, foi Deus. Infelizmente, a mão do homem ela acaba que às vezes destrói as coisas, né? Mas no Gênesis Deus deu forma a todas as coisas. Então tudo que você vê, aquelas paisagens bonitas, a neve no pico do monte, Deus fez todas as coisas. Foi Ele quem criou, foi Ele quem fez. E qual era o objetivo de Deus de criar essas coisas? Deus, Ele criou o homem, Adão, como nós conhecemos, né? Deus criou Adão para dominar todas as coisas. Dominar os pássaros, dominar sobre a terra, dominar as águas e tudo que havia ali. Toda espécie de vida, Deus criou o homem para que dominasse sobre ela.
Sim, foi para isso que Deus criou. E você pode dar uma olhada nisso no versículo 26 do capítulo 2, que Deus criou Adão e disse para Adão que ele dominaria sobre todas as coisas. Então nós percebemos que Deus ele tinha relação direta com Adão, né? E o que foi que aconteceu? Deus conversava com Adão. Deus ele tinha um relacionamento tão íntimo com Adão que Deus, no versículo 19 do capítulo 2, chamou Adão. E em seguida Deus começou a chamar todos os animais para perto de Adão, para que Adão pudesse dar nome a cada um deles. Então era uma relação muito íntima que Deus e o homem tinham lá no paraíso. E o que foi que destruiu essa relação perfeita? O pecado, a desobediência. Deus disse para Adão que Adão dominaria sobre todas as coisas lá no paraíso. Tudo o que os olhos de Adão podiam ver era e estaria sob o domínio dele. Deus não pediu nada demais, apenas uma coisa, que ele não comesse do fruto proibido. E, infelizmente, Adão comeu. E por conta disso, no capítulo 3, no versículo 23, Deus expulsa Adão do paraíso. Ou seja, aquela relação, aquele relacionamento que Adão, que o homem tinha com Deus, ele foi quebrado. Pelo quê? Pelo pecado. Então, a primeira coisa, o pecado, ele destrói qualquer relacionamento. Então, se você não respeita o teu pai, se você não respeita a tua mãe, isso vai acabar por destruir o teu relacionamento com a tua família. Se você não respeita a tua esposa, se você não respeita o teu irmão, se você não respeita os teus professores, se você não respeita as pessoas que estão perto de você, isso vai destruir o teu relacionamento com essas pessoas. É o que as coisas ruins fazem. Elas minam as coisas boas e acabam por destruir tudo aquilo que é bom, né? Então, se você é uma pessoa casada, se você está comprometido, se você namora, se você está em algum tipo de relacionamento, seja com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com as pessoas do seu trabalho, com o teu esposo, com o teu namorado, com a tua namorada, tenha respeito, faça o que é certo, haja de forma correta, para que o pecado ele não destrua o teu relacionamento com as pessoas, para que o pecado ele não acabe com a relação íntima, com a boa relação, com a nossa boa convivência com as pessoas. Então, se atente a isso. Tome muito cuidado, certo? Então, o primeiro ponto que eu percebi foi que o pecado ele destrói qualquer relacionamento, até mesmo com Deus. Então, o segundo ponto agora é o seguinte: o pecado ele só traz sofrimento. E como foi que eu cheguei nessa conclusão? Deus disse para Adão que o lançaria fora do paraíso e que Adão teria que trabalhar para poder comer. Adão ele tinha tudo e no momento seguinte tudo que Adão iria ter ia depender das forças dele, das mãos dele, do esforço dele. E não somente isso, a mulher outra hora que não tinha dor, passaria a ter dor de parto. Ou seja, dor, sofrimento, né? Porque imagine a situação de Adão, né? Ter que trabalhar para poder comer, ter que plantar, ter que regar, ter que cultivar. Então tudo isso saía das mãos dele. Não tinha mais ninguém, sabe? Tudo ele tinha que fazer. E o sofrimento da mulher através do parto, da gestação, eles quebraram o relacionamento que eles tinham com Deus e passaram a conhecer somente o sofrimento, a dor. Por quê? Por conta do pecado. A mulher sentiria dor, o homem teria que trabalhar e o principal, o pecado envergonhou Adão e Eva. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus passava pelo paraíso e começou a chamar Adão e Eva. E onde é que eles estavam? Eles estavam escondidos
atrás de uma moita porque eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. E o que é que eu entendo com isso? Eu entendo que o pecado traz dor e principalmente o pecado envergonha. Então, o que eu posso trazer para você é que a verdade, você nunca será envergonhado pela verdade. Acima de todas as coisas, diga a verdade, haja com verdade, tenha honestidade nos seus negócios, no seu trabalho, na faculdade, no seu dia a dia. Haja sempre com honestidade, porque pode cair o mundo de um lado, o mundo de outro lado. Quem está na verdade jamais será envergonhado. Você não vai precisar se esconder das pessoas. Se você deve, paga o que você deve. Se você precisou, se sua situação apertou, se o teu nome sujou, procure andar na verdade. Procure, eu sei que coisas ruins acontecem o tempo todo, eu sei que as situações do dia a dia, elas são imprevisíveis, tudo pode acontecer. Mas procure agir com honestidade, agir na verdade, a não enganar as pessoas, a não tirar vantagem de ninguém, a ser honesto consigo mesmo e principalmente para que você não tenha que se esconder de Deus. Para que Deus possa olhar para você com um olhar de misericórdia e ver que as tuas intenções são boas. Então haja com honestidade e a verdade nunca irá envergonhá-lo, tá? Então, primeiro aspecto, as 3 grandes verdades sobre o pecado de Adão e Eva. O primeiro aspecto foi que o pecado, ele acaba com qualquer relacionamento. O segundo é que o pecado traz dor e vergonha. E o terceiro é que o pecado nos afasta de Deus. Como é que o pecado nos afasta de Deus? Nós podemos ver um exemplo claro. Adão foi lançado fora do paraíso. Isso está registrado lá em Gênesis 3:23. Deus expulsou Adão do paraíso. Então, Adão foi afastado da presença de Deus. O nosso pecado afastou Jesus de Deus. Como assim? Como é que isso aconteceu? A Bíblia diz que em Mateus 27:46, Jesus disse: Deus meu, por que me abandonaste? Eu não vou entrar nem na explicação disso, porque isso eu teria que gravar um outro vídeo para que pudesse explicar isso. Mas Jesus, ele carregou o teu pecado. Sim, as coisas erradas que aconteceram e você estava condenado, eu estava condenado. Pelas nossas forças, nós jamais poderíamos ser salvos. E Jesus veio e ele carregou sobre as suas costas, ele padeceu numa cruz, ele foi ferido, ele foi colocado numa cruz para que eu e você, nós pudéssemos estar aqui hoje, agora. E o pecado afastou Jesus de Deus. Tanto é que ele disse, Deus meu, Jesus disse, Deus meu, por que me abandonaste? Isso é Jesus falando. Imagine você. Quando a gente peca, a gente se afasta de Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele é quebrado. Nós sentimos dor, sabe? As dificuldades, as coisas que não dão certo. Porque o pecado traz isso. Né? Tem coisas que não são para nós. Tem coisas que não é para nós botarmos nossas mãos. Mas por teimosia, a gente acaba que desobedece. E o pecado, ele só nos distancia de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é santo. Como é que ele vai estar dentro de mim e dentro de você se as nossas intenções não são verdadeiras, não são puras? Né? Ou seja, nós cometemos erros, nós cometemos falhas, nós erramos muito. Às vezes nós não temos consciência das nossas atitudes. Às vezes nós falhamos muito mesmo. Nós somos humanos, somos suscetíveis a falhas, né? Mas eu tenho uma boa notícia para você e uma boa notícia para mim também. O pecado, ele destrói o relacionamento. O pecado, ele traz dor e envergonha as pessoas. E o pecado nos afasta de Deus. Porém,
no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, Deus fez uma promessa. E ele disse para a serpente que do ventre de uma mulher sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, Jesus viria do ventre de uma mulher e acabaria com o pecado, destruiria o pecado e pagaria as nossas dívidas, né? Ele nos justificaria na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. É isso que Jesus veio trazer. Independente do que você tem feito, independente das suas atitudes, independente das práticas que você vem tendo, saiba que Jesus foi quem te justificou e só Ele é o teu juiz, ninguém mais. Eu não posso te acusar, o pastor não pode te acusar, o irmão não pode te acusar. Por quê? Porque nós não temos marcas nas mãos. Não fui eu que morri por você, não foi o teu pastor, não foi os teus amigos, foi Jesus. Só Ele é quem pode me julgar, só Ele é quem pode julgar você. E Ele padeceu na cruz para que você pudesse ter vida. E hoje você tem vida e uma oportunidade de se aproximar dEle, porque Ele padeceu por nós. Em vias públicas, Ele foi ferido, Ele foi machucado, Ele levou sobre si os nossos erros e as nossas falhas para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então, só Jesus nos justifica, só Jesus é quem pode nos julgar. Mas nós, como seres humanos, como filhos de Deus, devemos andar na justiça de Deus, andar na seriedade, com honestidade, sem acabar com os nossos relacionamentos, sem que o pecado traga dor, quando Jesus veio trazer vida e o inimigo veio trazer dor. Então nós temos que andar com Jesus para que nós não tenhamos vergonha e nem as dores do pecado, e principalmente para que nós tenhamos um relacionamento e uma proximidade com Deus, porque é Jesus quem nos uniu a Deus novamente, tá certo? De tudo isso, o que eu posso te dizer é o seguinte: Jesus te ama muito e Ele precisa muito de você, com os teus erros, com as tuas falhas, do jeito que você se encontra aí nesse momento. Saiba que Ele te ama e foi por isso e exclusivamente por isso que Ele morreu na cruz para que você pudesse estar aqui hoje. Então, converse com Ele, peça perdão pelos teus erros, perdão pelas tuas falhas, e ore para que Ele ilumine a tua mente, e ore para que Ele te conceda a sabedoria necessária para lidar com os teus relacionamentos, com o seu trabalho, com a tua família e com as situações do teu dia a dia, tá certo? Então eu desejo a você que Deus te abençoe enormemente. Eu oro pela vida de vocês e peço que vocês orem pela minha também, tá certo? E que Deus nos ajude a manter esse relacionamento perfeito com Ele, tá certo? Fiquem com Deus, um forte abraço, muito obrigado.